Ô, gente, neto é a sobremesa da vida. É bom demais. A gente está se deliciando mesmo com esse presente de Deus, que é o Tito. E eu queria compartilhar alguma coisa com vocês hoje, igreja do Senhor. Hoje nós vamos ler, você já pode deixar aberto aí, Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. O apóstolo Paulo, muito provavelmente preso em Roma, escreve essa carta à igreja em Éfeso. Vale lembrar, gente, que, por exemplo, quando Jesus se manifesta numa visão a João no Apocalipse, e ele manda as cartas para as igrejas na Ásia, 7 igrejas do Apocalipse, essas igrejas, elas não eram paredes, não havia um templo, inclusive porque o cristianismo era marginalizado. Só depois, com Constantino, que as igrejas passam então a se reunir em templos. Então, quando Jesus manda, por isso que ele coloca o nome das cidades, para a igreja que está em Éfeso, para a igreja que está em Tiatira, para a igreja que está em Laodiceia. O que é essa igreja? As pessoas ali que haviam nascido de novo, crido no Evangelho e nascido de novo, judeus e gentios, ok? Então, quando a gente fala que o apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja em Éfeso, não significa que mandou para uma igreja, uma catedral que tinha lá um templo. Não, mandou para as pessoas que eram igreja do Senhor e que se reuniam ali em pequenas reuniões, ok? Mas antes de nós lermos essa carta que o apóstolo Paulo envia aos Efésios, eu queria contar para vocês como é que era Éfeso, como é que era aquela cidade para quem o apóstolo Paulo estava mandando a carta. Paulo chega lá em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, e fica lá 3 anos. Éfeso tinha, na época, cerca de 300.000 habitantes. Era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Era a maior cidade portuária. Hoje, o Mar Egeu fica 5, 6 quilômetros da cidade de Éfeso, por uma série de eventos que aconteceram, mas nesse período aqui, ela era portuária, os barcos chegavam no porto em Éfeso. Na cidade estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios, né? E esse templo, gente, era um lugar suntuoso. Ele era maior do que o Partenon na Grécia, maior do que o Partenon. E ele era todo revestido de mármore e ouro. Então ele era uma coisa colossal e chamava muita atenção das pessoas. Então muitas pessoas iam tipo de caravana para Éfeso, né? Então vai vendo aí os elementos da cidade. É uma cidade portuária. Então você sabe como é que é uma cidade portuária? Chega gente, sai gente, cresce a prostituição ali na área de embarque, desembarque, né? E uma cidade idólatra com um grande atrativo, o templo de Ártemis. E as pessoas então vinham, e isso aquecia o comércio em Éfeso. Então era uma cidade, né, próspera, vamos dizer isso, mas uma cidade idólatra. Vivia das vendas, né, das estatuetas da deusa Ártemis, enfim. E essa cidade também era marcada por uma outra questão. Ela era marcada pelo ocultismo. Então, existiam feiticeiros declarados, abertos, naquele contexto. E eles tinham livros e praticavam magias. E esses livros de magias, para aprender magias, eram livros muito caros. Ok? Então o ocultismo era uma realidade na cidade. Mas aí chega o apóstolo Paulo lá, na sua terceira viagem missionária, e ele começa a identificar o potencial daquela cidade. Ele foi ali para cumprir a ordenança que Jesus havia dado a ele, de expandir o evangelho para fora de Israel, expandir o evangelho aos gentios. Então, a primeira missão ali foi detectar como é que era essa cidade. E ali ele ficou 3 anos. O fato de Paulo ter ficado nessa cidade 3 anos revolucionou essa cidade.
O evangelho se tornou conhecido, se expandiu, várias pessoas se converteram, a tal ponto que o comércio do templo de Ártemis ficou comprometido. Ficou comprometido porque as pessoas iam se convertendo, e aí começou a gerar um papo na cidade, que Ártemis não era para ser adorada. Inclusive foi um desses motivos que eles colocaram Paulo para correr de lá, né? E aquelas pessoas que mexiam com o ocultismo, eles vinham, traziam seus livros, e publicamente eles queimavam aqueles livros caríssimos como uma evidência da sua conversão, da sua fé em Jesus Cristo, pelo anúncio do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Não subestime o que uma semente pode fazer numa cidade. E Éfeso se tornou, vamos dizer assim, a Jerusalém da Ásia, porque de Éfeso as outras igrejas foram fundadas. Então dali partiu para o resto da Ásia o Evangelho de Jesus Cristo. Então é uma cidade muito relevante. E aí, lá em Atos 19, você não precisa de abrir, a gente tem um relato de Paulo. Como é que foi isso lá? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. 12 homens. Paulo e 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Porque lembra, todos os habitantes da Ásia, pois ele estava em Éfeso. Pois é, mas as pessoas iam e vinham, visitando a cidade. Então, o evangelho era pregado aos moradores de Éfeso e a todos os visitantes. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, pois, por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então o apóstolo Paulo narra no livro de Atos o avivamento que estava acontecendo em Éfeso. E agora, passado o tempo, Paulo, provavelmente preso em Roma, manda essa carta aos Efésios. A partir do verso 1 de Efésios 5, aconteceu. Não, peraí. Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça
nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vamos até aí. O apóstolo Paulo começa a exortar a igreja em Éfeso. Ele relembra, quando você vai pegando a carta desde o início, ele vai relembrando aos Efésios os fundamentos da fé e do Evangelho de Jesus Cristo. Ele apresenta vamos dizer, uma recapitulação daquilo que ele já tinha dito. Ele lembra aos Efésios dos fundamentos. E ele orienta a igreja em Éfeso a viver de acordo com esse Evangelho. Ele refresca a memória deles. E ele os exorta a permanecerem no Evangelho que eles ouviram. O objetivo da carta é promover a espiritualidade, também o testemunho daqueles que já eram membros da igreja, e promover a unidade da fé entre gentios e judeus. E quando a gente olha para Éfeso, e a gente se lembra da carta de Jesus, quer dizer, então primeiro a igreja recebe a carta de Paulo, lembrando os fundamentos da fé, chamando eles para a prática das boas obras, sejam imitadores de Cristo. E anos mais tarde, o próprio Jesus dita uma carta para Éfeso, através das visões de João. Cristo escreve as cartas às igrejas da Ásia, e através do apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, Jesus convoca Éfeso a voltar à prática das primeiras obras. Eu tenho contra ti, Éfeso, que perdeste o teu primeiro amor. E quando a gente olha para a realidade daquela cidade, rica, com muitas oportunidades, com uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com um rico comércio, com liberdade, entre aspas, de escolhas. E ali começa uma igreja, Paulo e 12 jovens. E esse evangelho nasce em Éfeso e produz um efeito maravilhoso, se expandindo para todas as igrejas da Ásia, fundando outras igrejas na Ásia. É tão interessante quando a gente pensa na história dos Estados Unidos da América. Esse país foi fundado por cristãos, sobre os fundamentos da palavra de Deus. E por muitos anos, os Estados Unidos da América enviaram para todo o mundo missionários, pastores e líderes. Eu sou fruto de um missionário americano, uma família missionária americana que saiu daqui e estão plantados literalmente no Brasil, eles estão enterrados lá. Eles oraram pela minha família, pelos meus pais, eles conheceram meus pais ainda solteiros, foram incentivadores para que os meus pais se casassem, senão o papai estava enrolando mamãe até hoje. E depois que eles casaram, eles continuaram acompanhando a nossa família. Eu, inclusive, chamava o pastor John de vovô John. E um dia, quando o casamento dos meus pais já estava arruinado, esse mesmo casal que havia orado pelos meus pais 18 anos,
bateu na nossa casa, sob o comando de Deus, e naquela noite meus pais se renderam a Cristo. Por consequência, eu e meus irmãos fomos à igreja e tivemos a nossa própria experiência de novo nascimento. Aí a igreja em Éfeso cresceu, expandiu, mandou missionários, mandou pastores. Timóteo foi pastor em Éfeso, o próprio João foi pastor em Éfeso. Então por que Jesus, eu tenho contra ti, que perdeste o primeiro amor? Antes de Jesus, Paulo já havia advertido. Presta atenção como vocês andam. Lembra dos fundamentos da fé. Não se contaminem. Ele falou claramente para a gente aqui em Efésios: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E aí, gente, é inevitável a gente pensar na realidade de vocês que vivem aqui como imigrantes. Às vezes esse país pode ser tão sedutor, com tantas oportunidades, com tanta idolatria. Gente, porque idolatria não é só uma imagem diante da qual você se prostra, não. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Então a gente adora coisas até menos dignas, né? Nada santificado. A gente adora dinheiro, adora status, adora carro, título, emprego. A gente adora até coisas legítimas: marido, mulher, filhos. E tudo que é idolatria estraga. O único amor que nunca estraga é a adoração que a gente dá ao Senhor. Ele tem que ocupar a primazia. Quando ele ocupa a primazia, todos os outros afetos vão para os seus devidos lugares. Nossos relacionamentos horizontais são curados quando o nosso relacionamento vertical está curado. Quando nós estamos reconciliados com Deus, isso também vai nos reconciliar com os outros. E eu queria que vocês pensassem, ouvindo essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, como se fosse a carta do apóstolo Paulo a Kearney. A carta do apóstolo Paulo a Home Church. Eu não sei como é que vocês estão vivendo a vida de vocês. Eu não conheço vocês. Eu vejo o pastor Marcelo, Micheline, pastor Hildo, falando de vocês sempre com muito amor. Sempre animados, sempre esperançosos. Então, eu acredito que vocês sejam um rebanho bom. Mas foi essa palavra que o Senhor pôs no meu coração para trazer a vocês. Como é que vocês estão vivendo a vida quando vocês saem por aquela porta? Porque a gente ter comunhão, a gente estar uns com os outros, todo mundo somando com o que Deus está fazendo, é maravilhoso. Mas nós precisamos de ficar atentos. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a igreja em Éfeso. Olha, presta atenção no como é que vocês estão vivendo. Lembra dos fundamentos. Vocês que são judeus e vocês que são gentios, andem juntos, ajudem-se uns aos outros. Deus quer usar vocês. Nunca foi plano de Deus, gente, que judeus e gentios se separassem. Isso foi provocado pelo homem, que queria que os judeus mudassem a sua prática e queria que os gentios mudassem a sua prática. Era só eles colocar Jesus no centro de tudo e cada um seguir com a sua cultura. Mas não, um querendo impor para o outro, o negócio deu certo. Mas o fato é que houve uma carta chamando eles para o fundamento, chamando eles para as bases, alertando a eles: cuidado como que vocês estão andando, não comuniquem com as obras infrutíferas das trevas. Gente, ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém está andando assim em santidade, vivendo uma vida boa, vivendo em família, todo mundo saudável, um adultério. Não é assim não, gente. É um processo. Ninguém está lá na honestidade, fazendo tudo certinho, prestando conta para quem deve, de repente, um roubo, um rombo. Não, é um processo.
Uma oportunidade que é montada. Gente, Satanás sabe como é que coloca a mesa para a gente, mas eu quero te lembrar, ele só nos tenta segundo a cobiça do nosso próprio coração. Por isso que nós temos que manter o nosso coração totalmente inclinado e totalmente obediente ao senhorio de Cristo, porque o Senhor sim vai nos livrar de cairmos nas armadilhas do nosso próprio coração. Hoje a cultura aí fora diz para os jovens que transar antes do casamento está tudo bem, é da cultura, a Bíblia é um livro antigo. Não, gente, não está tudo bem não. Não está tudo bem, está tudo bem você caminhar em pureza. Se você gosta mesmo dessa menina, se você gosta mesmo desse cara, você primeiro põe um anel no dedo dela. Ah, Helena, mas onde fala isso na Bíblia? Lá em Gênesis, deixe o homem pai e mãe, deixe o homem pai e mãe, ou seja, autonomia financeira e emocional. Una-se a sua mulher, no singular, una-se a sua mulher, e aí só aí, seja os dois uma só carne. E hoje, todo mundo é uma só carne com a torcida do Flamengo. A gente está falando assim, gente, de uma maneira leviana, mas eu quero te dizer, pecado, desobediência a Deus, sempre vai trazer uma consequência muito triste. A Helena já foi, já foi, começa de novo. Deixa Jesus zerar a sua história. Não olha mais para trás e vive uma nova maneira de viver. Uma vez Edmeia Williams falou comigo uma coisa tão séria. A gente estava num acampamento, a gente estava lá em Israel e a gente estava no momento da ceia e Edmeia falou: olha, casamento não perdoa pecado, não purifica pecado. Aí eu achei estranho ela falar aquilo. É porque Deus está me mostrando que tem gente aqui que teve uma vida antes de casado, de marido e mulher, e eles falam: nossa, a gente tem que casar, vamos casar para a gente resolver isso, e casaram, mas nunca se arrependeram como pecado e nunca apresentaram diante de Deus como pecado e pediram perdão ao Senhor. Por isso o diabo tem toda a legalidade de pôr a mão no seu casamento. Eu achei aquilo tão pesado e tão sério, mas ela não falou nenhuma mentira. O que purifica o nosso pecado é o sangue de Jesus. Quando nós denunciamos o pecado e nos arrependemos dele, aí Jesus zera a vida, e aí você segue daí por diante. Mas às vezes a gente mesmo quer consertar as nossas mancadas e a gente vai do nosso jeito. Não vai do seu jeito não. Foi do seu jeito que você caiu, foi do seu jeito que você errou, foi do seu jeito que você tropeçou. Leva diante de Deus suas culpas, denuncia diante dele o seu pecado e fica livre disso. Caminhe em novidade de vida, caminha sobre os preceitos da fé. Não seja igreja só na reunião dos santos, seja igreja na universidade, seja igreja fazendo faxina, seja igreja dirigindo pelas ruas, seja igreja, seja o reflexo de Jesus Cristo. Você lembra quando você conheceu Jesus? Seu coração ficou inflamado, ai, queimando, que vontade de ir na igreja, que vontade de ver os irmãos, eu quero servir. Uma alegria, qualquer coisa você ria e chorava. O pastor falava qualquer coisa, ai Jesus, quebrantamento, fidelidade. O pessoal da sua casa começou até a achar você meio chato. Você é tão apaixonado com Jesus, que você fala dele o dia inteiro. Ah, você só fala nele, mas ele é o amado, vocês têm que conhecer. Mas aí o tempo vai passando, e aquele primeiro amor vai desbotando. A preguiça, procrastinação. Aí não lê tanto a Bíblia, nada, não precisa ser tudo não, fanatismo. Aí vai abrindo pequenas concessões. Aí começa a conversar o que não deve. Aí faz o que não deve. Aí escolhe o que não deve. Mas está na igreja todo domingo. Eu tenho contra ti, Éfeso, que você perdeu seu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte à santidade. Volte ao quarto. Volte à consagração do seu coração.
Nesse país você corre tanto, você trabalha tanto, e digno é o trabalhador do seu salário, está tudo bem. Deus não vai respaldar o preguiçoso não, gente. Mas acontece que nós estamos fazendo do dinheiro o nosso ídolo, nosso templo de Ártemis. Às vezes participamos de obras nesse país que não são obras divinas, são como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Todo rebelde é como se ele estivesse praticando feitiçaria. É sério, né, gente? Então, vamos ouvir o convite de Paulo para a gente não precisar de receber a carta de Jesus? Vamos nos deixar despertar pela carta de Paulo? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Tem o coração grato de novo. Às vezes, você desejou tanto vir para esse país, mas quando chegou aqui, só fica reclamando. Ó vida, ó céus, ó azar. Trabalho demais, é frio demais, é escuro demais, é longe demais. Volta para o Brasil. Hashtag, fica a dica. Eu não aconselho. Não aconselho. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ah, gente, como a gente tem palavras vãs nos enganando hoje em dia. Tantas mentiras estão entrando nos ouvidos do povo de Deus como se fossem verdades. E por que passa? Porque nós não conhecemos a verdade. A gente só abre a Bíblia no domingo. Como é que a gente vai poder identificar uma mentira se a gente não está se enchendo da verdade? Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Nós precisamos de nos assentar com todas as pessoas. Precisamos de amar a todas as pessoas. Precisamos de tratar com dignidade a todas as pessoas, as que pensam igual a gente, as que pensam diferente da gente. O amor que o Senhor mandou a gente amar não depende de gostar. O amor é uma decisão e uma obediência, é tratar o outro com a dignidade que você quer ser tratado. É fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. O amor é o que o amor faz, e não só o que o amor fala. Então, é esse amor que o Senhor nos convida a viver. Mas eu quero dizer para vocês, quando você senta numa mesa, é você que derrama. Você que derrama paz, você que derrama alegria, você que derrama refrigério, você que derrama encorajamento. Você é a luz na mesa, se os outros não têm Cristo. Você que faz a diferença. Mas muitas vezes, você, para ficar legal, bem na fita, escuta tudo quanto é tipo de absurdo. E para não ficar mal, você fica caladinho. Não, gente, não é tempo de ficar caladinho, não. É tempo de amorosamente dizer a verdade. Você lança a semente. Você não pode convencer ninguém. Você não tem o poder de convencer ninguém. Mas o Espírito Santo tem. E ele trabalha em cima das sementes que foram plantadas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem que tem que falar a palavra de Deus? Eu e você. Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Paulo e aqueles 12 jovens trabalharam de uma maneira tão intensa, tão intensa, tão intensa, que eles revolucionaram a cidade.
Aí você vai hoje lá em Éfeso, eles fizeram um museu interativo, foi inaugurado há pouco tempo. Você entra e vão contando a história de Diana dos Efésios. Quer levantar o ídolo de novo. Mas é tão interessante que eles vão contando toda a história de Éfeso, desde a sua fundação, e Paulo está lá. Eles citam Dionísio, mas aí vem uma imagem assim, de um homem falando, né? E você vai vendo, as imagens vão passando sobre você. Está lá Paulo. Um certo homem, chamaram ele de um certo homem, veio corrompendo os interesses da cidade. Ele corrompeu os interesses de Satanás. E o Senhor quer que você seja o Paulo aqui na América. Você pensa que você veio para cá para ganhar um dinheiro, para pagar a sua dívida, para melhorar de vida, para dar mais segurança para os seus filhos. Essa aí foi a desculpa. Esse foi o pretexto. Mas você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse. Então, pelo tempo que você estiver aqui, seja luz nesse país. Não participe das obras infrutíferas, mas ore por um avivamento na América. Tem muita gente que prefere ir na igreja americana, onde o seu pecado não vai ser confrontado. É uma palavra de encorajamento, uma palavra de paz, de refrigério, e você vai em paz para casa, deitar com o seu namorado. Não, gente, não é para se tornar igual a frieza que os Estados Unidos. Eles estão comendo hoje do que plantaram nas gerações anteriores, mas não estão plantando nada para as próximas gerações. A América está apóstata. Poucas igrejas, e agora começaram a estourar os escândalos com nomes de pastores e líderes, e vai ter mais, porque isso é que acontece. Deus está trazendo à tona. Para a gente ficar escandalizado? Não, para a gente se santificar, para a gente fazer diferença, para a gente ser sal e ser luz. Anda pelas ruas dessa cidade, dessa nação, abençoando, Senhor. Passou em frente a uma igreja americana, oh Deus, aviva os corações, Senhor. Leva eles de volta ao primeiro amor, Senhor, que mandou missionários para o mundo inteiro. Faz uma obra nova nos Estados Unidos da América, Senhor. Traz à tona o que está imundo para ser lavado, para ser denunciado, e vivifica a sua igreja na América. A Home Church não é um abrigo nuclear. Porque às vezes a gente encara a igreja como um abrigo nuclear. Não, aqui, vamos ficar aqui entre a gente, ó, que o mundo queime lá fora. Não, gente. Aqui a gente se encoraja, aqui a gente se aquece, aqui a gente se fortalece, aqui a gente aprende do Senhor para sair e transbordar. Então, em nome de Jesus, Home Church, eu vim aqui hoje para desafiar vocês. Escutem a carta de Paulo, para não precisarem de escutar a carta de Jesus. Atendam aquilo. Cuidado, santifiquem-se, separem-se. E quando eu digo separem-se, gente, não é se tornar um eremita, não. Santificação é quando você poupa o mundo das suas maldades. Isso é santificação. Quando a sua vida transborda bondade, misericórdia, luz, honestidade, integridade, verdade. Isso é santificação. Não se trata de você ser melhor. Se trata de você deixar Jesus transbordar em você. Feche os seus olhos. E com a licença de vocês, eu gostaria de ler novamente. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em aroma suave.
que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Obrigada pela tua palavra, Deus. Ela é espada que corta e cura. Obrigada pela obra que o Senhor fez no passado em Éfeso. Mas nós queremos que o Senhor faça de novo nos nossos dias. E nós queremos ser participantes disso. Nós queremos nos lembrar: eu orei por esse avivamento. Eu estendi as minhas mãos sobre as nações e pedi a tua cura. Eu participei do anúncio do Evangelho nessa cidade. Eu sou parte do teu plano na vida que eu vivo aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude. Tire os nossos olhos das coisas inúteis, como no Salmo 119 está escrito: tire os nossos olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar pelos caminhos que traçaste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.